quando fores tentada a desistir de lutar e consentir no desespero e no desânimo. Que quando a gente estiver sob tentação, é para a gente se refugiar nas chagas dele. E olha que lindo que ele fala sobre cada chaga. Tantas pessoas que juram amor eterno, né? Te trai na esquina. A única pessoa que nunca vai te trair na vida é Jesus. Eu te criei para o meu amor. E somente o meu amor pode satisfazer os desejos do teu coração. Da mesma forma como nós encerramos o mês de maio, e o mês de maio é um mês dedicado a Maria, segundo a tradição, porque foram 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E até a vinda do Espírito Santo, né? Até Nossa Senhora ficou com os discípulos em oração e foi exatamente esse mês que corresponde a maio. Então, por isso, mês de maio, mês de Maria. Da mesma forma como o mês de maio é um mês dedicado a ela, o mês de junho é do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, hoje, quando eu pensei muito esse fim de semana e rezei para poder falar com vocês, quando eu trago essas coisas de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, é para que a gente possa começar a pensar numa caminhada espiritual que realmente transforme a nossa vida. Uma coisa é eu saber que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele veio de verdade, Ele vestiu a nossa carne, andou no meio de nós e permanece vivo. Outra coisa é eu caminhar sabendo que Ele é o meu Senhor. Isso tem uma diferença tão brutal. É brutal. Mas que é preciso que a gente queira saber, queira ser transformado por isso. Senão, toda relação tem que ter um querer. E a nossa vida espiritual é transformada quando tem um querer. Eu quero. Porque eu quero tirar vocês do automatismo. Por exemplo, quando a gente reza o credo, a gente começa falando assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único para Ele. Em Jesus Cristo, vosso Filho, nosso, distância que nós estamos disso. Mas a gente repete no automático. E religião não pode ser automática. Aquilo que eu já falei com vocês, cristianismo é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus assim como Ele me deseja. Então, quando a gente está celebrando o mês do Sagrado Coração, não existe um coração que nos ama mais do que esse coração. Não existe. E o amor de Deus, ele é pessoal. É único. É como se você fosse a única pessoa do mundo inteiro. Não existe mais ninguém. É difícil a gente acreditar nisso. Porque a nossa vida é baseada nos amores que temos. A gente acha que se for igual, está tudo errado. Mas esse amor é único. E Jesus fala: e eu adapto as necessidades e a individualidade de cada um. Eu adapto o que eu vou oferecer para essa pessoa. É demais. Porque a forma como Ele atrai cada um de nós é diferente, porque cada filho é um. Nenhum de nós tem cópia. Nós somos o único exemplar de Deus. Pensa nisso. Cada um de nós é o único exemplar dele. E Ele te ama. Isso é uma coisa, esse coração é algo impressionante. Ele fala: eu amo. E esse amor é... Sabe quando você recebe o convite de casamento, que fala que o convite é... você não é individual, é único, é só para você, né? Irrevogável? É assim mesmo. Se você não aceitar, aquele lugar ficou. Mas é seu. É só para você. Então Jesus nos convida a uma relação. E é isso que eu quero falar quando na carta de Judas, né, que foi lido no sábado, ele falava que a gente precisa edificar a nossa vida, a nossa fé. Ele fala:
Guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor. Como é diferente eu acreditar, vir à igreja, assistir à missa e viver o senhorio de Deus na minha vida. O que é Deus ser o meu Senhor? Isso é brincadeira, precisa ser uma construção. Porque esse senhorio, ele tem que passar por uma amizade. Como é que eu posso entregar a minha vida e falar, você é o meu Senhor, eu vou te dar obediência em tudo, se eu desconheço aquele que eu estou entregando a minha obediência? Compreendem? Então a primeira coisa que tem que existir é uma relação de confiança, de amizade, de entrega. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu só entrego porque eu confio. Para poder me entregar, eu tenho que ter um tempo de conhecimento. E para mim poder fazer essa relação de senhorio, de entregar tudo, Jesus fala, é tudo. Não há nada que seja pequeno ou grande para mim. E não há nada que seja insignificante para mim. Ele diz, eu quero que você me entregue tudo. Então isso exige de nós uma vigilância. Porque como que é difícil passar do eu pro nós, ou do eu pro tu? Tanto que é difícil, porque eu falo assim, não, porque eu vou fazer, eu falo, esqueci de falar com ele, o Senhor é para fazer isso ou não? A gente levantar todo dia e várias vezes no dia lembrar daquilo que vai fazer e falar que seja feita a vossa vontade. Estar conectado nele o tempo inteiro e pedir a ele orientação de tudo. Quando a gente assusta no fim do dia, a gente começou com ele, largou ele no meio do caminho e terminou sozinho. Tu fala mentira? Não. Porque é fácil desconectar dele. É facílimo. Porque exige de mim uma atitude profunda vigilância. Eu tenho que saber a quem eu sirvo. E nós estamos inseridos num mundo que mais de 90% deve ser pagão. Ou então sabe que Deus existe, mas Deus não faz diferença na vida. E nós estamos inseridos, estamos trabalhando e cremos nele. Então a primeira coisa que existe é que a nossa atitude tem que ser diferente. Não é melhor que ninguém, apenas diferente. Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em quem? Em Jesus. Eu penso, isso agrada a ele ou não? É isso que ele espera ou não? Ah, mas o que eles vão falar de mim? Isso não interessa, meu negócio é eu ser ele. Compreendem? Mas a gente fica tão preocupado com o que vão pensar, vão dizer, que eu falo, acho melhor eu reagir como todo mundo. Então isso, o senhorio de Jesus na nossa vida é um processo de conversão diária. Diária. A gente precisa aprender a levantar de manhã e falar com ele assim, como que o Senhor me sonha hoje? Já fizeram essa pergunta para ele? Como que o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor quer que eu viva hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Como é que eu vou dar testemunho seu hoje? E se ele não quiser que você dê testemunho nenhum, é nenhum. A sua conversa é com ele. Mas você tem que traduzir a sua vida em atos de amor. Porque tudo que representa Deus na nossa vida é cada vez que você tem paciência, que você tem tolerância, etc. Não é fácil, porque eu tenho que brigar com quem? Qual que é a maior guerra? Com quem que é a maior guerra? Conosco. Porque a gente quer um mundo virado para nós. Porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu sei, porque eu gosto. A gente dobrar e falar, seja feita a vossa vontade. Não é fácil, não. Por que não é fácil, gente? Por que vocês acham que não é fácil? Por que a gente ainda não se entregou? De verdade, o que vocês pensam? Aqui não tem certo nem errado, né? Nós estamos como irmão. Por que vocês acham que é difícil? Porque a gente não acredita que a gente é amado. Porque se eu acredito que ele me ama loucamente como eu acredito, então eu tenho certeza que ele não tem aquilo que é bom, ele tem o ótimo. Eu tenho certeza que a escolha que ele vai fazer para mim, eu nunca ousei pensar que é grande demais. Compreende? Mas a gente não acredita, a gente fala, só tá prestando atenção naquele negócio? Só viu direitinho? A gente acha que vê as coisas, que sabe das coisas. A gente acha que tem o controle das coisas. A gente tem que fazer igual o diretor espiritual do Padre Pio, que ia lá e falava com ele assim, Jesus, só toma conta daquele negócio pra mim? Ó, precisa nem falar o que é, pois ele sabe. Pois eu sou a única no mundo pra ele. Ele me ama incondicionalmente, ele não sabe de tudo? Sabe, então tá abreviado, é o que eu vou falar.
Por isso não multipliqueis as palavras. Perde tempo não, ele já sabe. Então, hora que eu falo com ele, Jesus sabe que é negócio? Resolve pra mim. Quem sabe? Só eu e ele, né? Mas ele sabe. Isso te dá uma leveza na vida, porque você tira o peso. Eu digo para vocês que não existe um conforto maior na vida do que aquele que é o seu Senhor, ser o seu amigo. Que você pode ir lá e falar tudo que você quiser. A definição de amigo não tem ninguém que cabe melhor do que ele. É permitir ser olhado por aquele que vai te olhar na sua miséria, na sua fraqueza. E colocar tudo nas mãos dele e ele não abusar disso. Qual que é a única pessoa que pode saber da sua miséria? Só Deus. Porque senão o outro pode abusar disso. Mas ele, primeiro que ele já sabe mesmo da miséria, né? Mas aquele como entrega, aquele que não tem restrição. Vocês imaginam? Abraão construiu essa caminhada com Deus Pai. Como é que ele construiu essa caminhada? Na confiança. Ele ainda chamava-se Abrão, não era nem Abraão ainda. E se vocês lerem Gênesis 15, se não me engano, versículo 1, Deus Pai fala para ele assim: não temais, Abrão, eu serei o teu escudo. Imaginou o que é escutar uma frase dessa? Já deito naquela hora, estou descansada. Não temas, Abrão, eu serei o teu escudo. Então é essa relação que Deus quer construir com cada um de nós. Que Ele vê a gente nessa aflição, sofrendo por tanto nada. Ele fala, para que tanta fantasia, para que tanta ilusão? Ele fala, para quê? Conversa comigo e me conta, me entrega. Ele fala, não confio em você, confie em mim. Ah, Jesus, sabe por que eu não confio no Senhor? Porque eu rezo pouco, a minha vida de oração é fraca. Eu rezo pouco, porque o seu rezo, um terço, fala, não, rezei demais hoje. Um terço. Você fala, fui à missa, rezei, confessei, estou achando que eu estou santo. Não. Deixa eu te contar, o caminho é longo. Porque isso é um caminho de todos os dias. Assim como você alimenta seu corpo comendo, tem gente que tem o privilégio de comer 5 vezes no dia. Tem gente que o dia inteiro. Mas a alma precisa ser alimentada. E nós não alimentamos. A gente fala, estou correndo, estou atrasada. Quem é o Senhor do tempo? É Jesus. Vocês têm que viver essas experiências, gente. Quem é o Senhor do tempo? É Ele. E Ele fala, o meu dia tem mais que 24 horas, eu tenho certeza. Absoluto. Que tem hora para me fazer tudo que eu preciso, Ele tem mais que 24 horas. Mas a gente tem que aprender a dividir as tarefas. Faça me ajuda nisso. Você me ajuda nisso? Ele tem que participar. Eu tenho que construir a minha vida, a minha história num alicerce. Esse alicerce tem nome, é Jesus. Essa é a razão. Porque se eu tiver alicerçado ali, o vento pode bater. A tempestade vai chegar, a chuva vai vir, mas não vira o barco. Não vira o barco. Nada acontece. Por quê? Porque você está com Ele. Então não tenhais medo. Então nós temos que lutar o tempo inteiro com a gente, porque nós somos tentados o tempo inteiro. E falar, não, Deus é uma ilusão. Eu vou à missa domingo, já está ótimo. Alguém falou comigo, não, Filó, o povo é super católico, vai à missa. Falei, o mínimo que tem que fazer, ué. Imagina, falar isso comigo, quer morrer uma vez por semana, você achando vantagem? É nada. Nada. Então, por isso que essa caminhada, essa construção tem que ter um querer. E o querer é nosso. Porque Deus é assim. Se você quiser, Ele dá graça. Porque você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Essa é a relação de confiança. Ninguém pode com alguém que reza. Você vê qualquer coisa no seu joelho. E o seu joelho vai te levar onde seu pé nunca ousou ir. Nunca. Mas isso é a nossa história. A nossa história de vida é essa nossa história de fé, não é? É essa história da construção de eu permitir que quem manda em mim é Ele. Que eu vivo para Ele e somente para Ele. Já falei isso com vocês, não fomos chamados para fazer sucesso, para fazer fama. Não sou isso.
Jesus nos chamou para aprender a amar. Esse é o grande desafio da vida. E andar com Deus, já te falei mais de 1 milhão de vezes aqui, é chão batido. E Jesus é tão encantador que eu fiz questão de tirar a cópia de algo que ele ditou, porque eu não quero errar nenhuma palavra que ele falou, nenhuma. E eu corri o risco de não conseguir lembrar de tudo que ele falou. Então ele fala, vocês vão ser muito tentados, né? Porque a gente assumir que ele é o meu Senhor. Você vai fazer isso? Não. Por quê? Porque Jesus não quer. O pessoal vai falar, coitada, você está tendo alucinação, virou psiquiátrica, está conversando com Jesus. Porque as pessoas não entendem que você fala as coisas, resolve tomar uma decisão porque ele te falou. E ele vai falar de várias formas, inclusive através de alguém. Semana passada eu estava cansada. Falei com ele, tô achando que nós já estamos velhos, né, Jesus? Não podemos parar, você não tá achando, não? Tá viajando, vai pra lá, vai pra cá, prega, põe o povo a meditar de lá, de cá. Não é fácil, né? Trabalho 10, 12 horas por dia, todos os dias, segunda a sexta-feira. Eu tô tão cansada que eu acho que nós já podemos parar. Acho que já deu. Examinei menino demais no mundo. Não podemos parar, podemos descansar. Falei, eu tô cansada de verdade. E aí eu tava na fila. Engraçado demais, Deus, né? Jesus é impressionante. Eu tava numa fila lá na Santa Casa, tinha que ir lá no 11º andar, não dou conta de andar tanta escada. Uma mulher olhou pra mim e falou assim, a sua missão é muito maior que você, né? Comecei a chorar, né, gente? Claro, né? Parece uma doida, né? É porque é isso, né? Que quem, na verdade... Por que a gente não dá conta? Porque a gente acha que é a gente, né? A missão é maior que você, que o seu tamanho. Muito maior. Porque é ele que usa. E ele tem que usar até o dia que ele quiser. Quem diz basta é ele. Ok? Tá cansada? Restaura as forças nele. Porque não acabou. É fácil? Não. Falei, não, tá até bom, não passei tanto naufrágio ainda igual Paulo, né? Não fiquei ilhado, tanta coisa. Tá. Mas é uma luta diária. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, eu tenho que levar para que as pessoas possam ouvir o que ele disse. E ele fala assim, que quando a gente estiver sob tentação, é para a gente se refugiar nas chagas dele. E olha que lindo que ele fala sobre cada chaga. Ele fala, a ferida da mão direita vai ser o teu refúgio contra os pecados da desobediência. E quando você tiver o desejo de não fazer a minha vontade, ele sabe que é difícil para nós. Fala, bem, eu estou querendo isso, mas eu não estou de afim de fazer isso que eu estou querendo, eu vou fazer outro caminho. Fala, quando você for tentado a fazer isso, vai lá, esconde. E ele fala, refugia-te nela quando estiveres tentado a tomar o caminho fácil e espaçoso. Ô, gente, porque quantas vezes isso é melhor? Fala, Jesus, mal que é caminho lá, meu filho, presta atenção. Muito melhor, seu caminho é muito estreito. E é verdade. Por isso que Nossa Senhora é nossa mestra espiritual. Quando a gente tiver vontade de falar, não, vou seguir esse caminho de Deus, não, vou fazer um outro, e fala, vai lá para minha mão direita e esconde lá. Quando você tiver um desejo, olha o que ele fala, olha isso aqui, isso não é todo dia. Quando é que nós vamos esconder na mão esquerda dele? Ele fala, é o seu refúgio contra os pecados do egoísmo, contra o desejo de direcionar todas as coisas para si e atrair a atenção dos outros. Porque tem hora que a gente quer estar na tela, 5 minutos de fama. Então, quando eu quero, se eu faço uma toalha bonita, eu falo, eu fiz. Eu que fiz. Eu brinco que se Deus fosse colocar etiqueta em tudo que ele fez, todo mundo está com alguma coisa de pendurado, feito por mim. Qual a necessidade da gente fazer as coisas para que todo mundo veja? Qualquer única pessoa que tem que ver tudo que a gente faz é Jesus. Ninguém mais tem que ver. E para mim não existe um sossego maior do que quando eu falo, o Senhor está vendo. Já descanso só no olhar. Saber que Ele vê que nada escapa aos olhos dele. Nada pode escapar. Então, quando a gente estiver tentado a ficar bacana, famoso, e achar que tem que buscar a atenção dos outros, ele fala,
volta lá para minha mão esquerda e busca retomar para si aquilo que a tua mão direita já falou. Obediência seja feita a vossa vontade. A ferida do meu pé direito é teu refúgio contra os pecados da sua inconstância. Ô, Gema, vai retratar a gente desse jeito. A gente reza um dia e fala, nota um espetáculo. Amanhã eu tô cansada, depois da manhã eu tenho um negócio pra fazer. Quanto que a gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer diante dele todos os dias, como se fosse o último que você tivesse que viver? Isso é uma prática espetacular. Acorda de manhã e fala, hoje é a última oportunidade de te amar e de servir. É a última. Hoje é a última oportunidade que eu encontro com alguém. Hoje é a última oportunidade de ajudar alguém. É a última chance. Também pode ser, né? A última. Mas a nossa inconstância, o vento bate, tem uma mudança, tem alguém fazendo uma nova forma. Nós falamos, agora a moda é tal coisa. Mas Deus é o único que não sai de moda. A inconstância, refugia-te nela quando fores tentado a ser inconsistente. Aonde que nós temos que estar plantados? Somente em Deus. É a planta do pé, gente. A leitura teológica do corpo, ela é belíssima. O pé tem planta, não é isso? E a planta também tem raiz e nós temos que ter raiz. Se eu não tiver enraizado, eu não tenho constância, o vento bate, eu caio. Então nós temos que estar enraizado em Deus e é só nele. E aí ele fala, tentado a ser inconstante quando vacilares, em tua firme decisão de me amar acima de todas as coisas e de me colocar em primeiro lugar nas tuas afeições e desejos. Isso é só o dia inteiro. Porque a gente tem que amar todos os amores que existem dentro do seu coração. Eles têm que ser ordenados. E eles são os amores, eles têm que existir a partir de Deus. Então muita coisa que nos desorienta, porque os amores estão desordenados dentro de nós. E a gente tem que aprender, tudo tem que ter por princípio Deus. Eu tenho que ter por princípio tudo que eu vou fazer. Se eu venho aqui falar dele, eu tenho que fazer isso por ele e tenho que encerrar por causa dele. Tudo começa com ele, por ele, para ele e só. Ninguém precisa me ver. Quanto mais desaparecido eu ficar, melhor. É aquilo que João Batista falou. Que eu diminua para que ele cresça. Mas a gente quer disputar com ele e fala, agora sou eu. Se eu esconde aqui, deixa eu brilhar. Não, nós não temos luz. Ele é a luz. Se a gente permite ser permeável, o outro pode enxergar a luz através de nós. Mas a gente é muito opaco ainda. A gente é muito barro e pouco espírito. Eu falo isso todo dia com ele. Jesus, eu preciso de mais espírito e menos barro. Gente, os grandes santos levitavam. Tinha santo que voava. Tamanha leveza. Imagina São João da Cruz pregando para as freiras de Santa Teresa de Ávila. Também é difícil o nível de santidade ali, né? Até difícil, né? E aí, de repente, São João da Cruz falava com as freiras. Por que vocês estão olhando para cima? Eles falavam, porque o sol está aí em cima. Ele não via que levitava. Ele começava a pregar aqui embaixo, de repente todo mundo estava olhando para cima e ele não entendia por quê, porque ele já tinha subido. É igual a gente, né? Facilidade de levitar mesmo. Mas é isso, né? Assim, imagina quando a gente tem a firme decisão de me amar acima de todas as coisas. É porque a gente troca Deus pior do que Judas. 30 moedas de prata é nada. Sempre aparece uma coisa mais interessante, a gente fala com Jesus, agora eu vou precisar disso aqui, só espera um pouquinho que eu vou viver isso aqui e depois eu volto. Porque agora eu não quero a sua opinião nesse assunto, agora só eu. Só fica ali no sacrário, depois eu volto. E quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já traímos Jesus quantas vezes, gente? É muito. Tá vendo que eu não podia esquecer nem uma palavrinha? Porque é pesado. Mas é lindo, né? A gente chora quando escuta isso. A ferida no pé esquerdo é o teu refúgio contra os pecados da preguiça e da letargia espiritual. Como sois lentos para crer. Não é assim que ele falou para os discípulos? Como sois lentos. E nós temos essa preguiça espiritual. Chama o povo para rezar um terço. Misericórdia. Tem uma dor de cabeça que o povo está morto. Tem uma coisa urgente para fazer, agora não posso, tem um negócio para fazer, mas fica no celular, ali no TikTok, 1h30, 2 horas, 8 horas e não vê passar. Estou falando mentira? Estou nada. A nossa letargia espiritual, assim...
Jesus fala, seja quente ou frio, se você for morno, eu vou te vomitar. É duro escutar isso, mas é real. Então, quando eu trago essas discussões para você, se isso mexeu com o meu coração, se quando eu li isso me deixou sem fala, eu falo, tem que ajudar os meus irmãos, porque eu não posso saber de uma coisa e não contar para vocês. Eu tenho que ajudá-los, porque nós estamos juntos no mesmo caminho. Nós temos que voltar para casa. Eu preciso sacudir vocês como eu fui sacudida. E viver de verdade a nossa fé, essa alegria de pertencer a um Deus vivo, porque isso tem que contagiar. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ontem eu consolava uma evangélica no meu consultório, falei, mas por que você está desorientado? Não, o seu Deus que você crê não é o mesmo meu, ele não está vivo. Aí começou a enxugar as lágrimas. Então, está faltando orar. Para você, para mim rezar, mas tudo certo, a mesma coisa. Vamos conversar com quem manda, com quem pode, porque ele escuta, ele está atento, nada escapa. Tudo que você falar com ele, ele escuta e guarda, tudo. E não fica uma oração sem resposta. Gente, isso é Deus, nossa, é um trem escandaloso. É espetacular esse coração que me ama, que te ama. E a gente insiste em ser infeliz. Insiste em viver uma solidão e falar, Deus não me escuta. Deus escuta Filó. Mentira, escuta todo mundo. Escuta cada um. Então, quando a gente fica nessa letargia espiritual, ele fala, refugia-te nela quando fores tentada a desistir de lutar e consentir no desespero e no desânimo. Até parece que está vendo o mundo de hoje. No desânimo, é assim mesmo. O desânimo é a ausência de Deus em nós, né? Tirou o ânima. Por que a gente fica desanimado? Porque a gente perdeu Deus em algum lugar, né? Não está indo lá buscar. A gente precisa buscá-lo todos os dias. Eu tenho que ir atrás dele todos os dias. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Sou eu. Ele é meu alimento, é a vida, nossa. Ele é tudo que a gente tem. Ele é tudo. É a razão da gente estar de pé. E ele fala, e por fim a ferida do meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor. Ai, de doer. Porque quanto que a vida nos engana, né? Tantas pessoas que juram amor eterno, né? Te trai na esquina. A única pessoa que nunca vai te trair na vida é Jesus. O único que não vai te abandonar quando você estiver doente numa cama é Ele. Quando você estiver pobre, falido, é Ele. Ele fica com você na riqueza, na pobreza, na doença, Ele fica, é o único que fica. É o único, o resto vai embora. Ah, tá doente, nós estamos aqui, mentira, o povo lá vai te visita 5 segundos, vai embora, porque tem outra coisa pra fazer. É verdade. Então o único, então ele fala, a ferida em meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor e contra qualquer engano que te ofereça felicidade. É hoje, gente, mas eu nunca vi um trem tão bonitinho, tão atual. Porque a gente é tão iludida, né? Você fala, não, vou ser feliz demais. Sem ele, é impossível. É tanta coisa que mente, que te promete felicidade. É tanta coisa para nos enganar. Porque fala, larga de ilusão, minha filha. A realidade é só eu. O resto te engana. E é verdade, não tô falando mentira, não. Muito menos ele, né? Mas que em vez de felicidade, te dê em troca amargura e morte. Quantas histórias vocês poderiam contar só nesse pedacinho que eu li aqui? Inúmeras. Refugia-te em meu lado atravessado quando fores tentada buscar o amor em qualquer criatura, porque ele vai te decepcionar. Porque a gente tem sede de infinito, e aí a gente quer buscar o infinito naquele que é finito e não vai dar conta. Eu te criei para o meu amor, e somente o meu amor pode satisfazer os desejos do teu coração. Isso é de morrer de alegria. Saber que tem um coração que nos ama dessa forma e que quer satisfazer todo o seu desejo de ser amado. É aquilo que Santo Agostinho falou. Eu só vou descansar quando eu puder refugiar em ti. Meu coração só descansa quando descansar em vós. Jesus não quer que a gente não tenha amores, não caso, não é isso. Mas o primeiro amor da nossa vida é Ele. Todos os outros vêm a partir dele. Então, aonde que a gente vai buscar isso todo dia? Aonde que eu posso encontrar com Jesus vivo todo dia? Aonde? Aonde? Na Eucaristia e no sacra. Vivo. É real. Ok?
Se a gente não fosse tão pecador, a gente chegava ali no sacrário agora e escutar o coração dele bater. Ele já permitiu algumas pessoas escutar. Bater. Ele tem um coração que ele bate te esperando. É de emocionar. Então nós temos um Deus que é vivo e permite que a gente se encontre com Ele. E que quando chegar diante dele, não tenha palavra, não tenha minhas palavras, não precisa preparar o que eu vou falar, é amigo. Então chega e você começa de onde você parou. Você fala, sabe o que é negócio? Aí continua a conversa. E quer interceder por alguém, vai lá e fala com ele. Ele quer uma amizade, uma cumplicidade, vai lá, chora, ri, canta. É a vida com ele. Então, quando eu pensei da gente conversar isso hoje, para que a gente tenha Jesus vivo, nós precisamos das mãos do sacerdote. Sem a ação do Espírito Santo, quem invoca o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho é o sacerdote. Ele invoca, é a única pessoa que faz Deus descer, né? É o sacerdote. Ele invoca o Espírito Santo e pela ação do Espírito Santo nós temos Jesus vivo. Então nós temos que rezar demais pelos sacerdotes. Porque sem ele, ali vai estar vazio. E eu não vou ter Jesus vivo. Eu venho aqui, celebro e não tenho Jesus vivo, que é a minha força, que é o ânima, que é de verdade uma pessoa que eu recebo. Esse mistério que eu comungo, eu posso encostar nele. Isso é demais, gente, de morrer de chorar. Vivo, aquele mesmo Jesus que andou na Galileia. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, nós precisamos de encerrar diante dele. Nós precisamos de terminar o dia de hoje com Jesus vivo. Primeiro para agradecer esse amor. Falar obrigado por me amar. A gente sabe que não é digno de nada, mas o Senhor resolveu me amar. Esse amor que me sustenta, que é eterno. E esse amor que permitiu que a gente estivesse aqui reunido.